Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar um seminário sobre a redação de trabalhos acadêmicos. Qualquer aluno do MNPF terá que escrever pelo menos 2 trabalhos acadêmicos. Um é sobre o seu produto educacional e o outro é sobre a dissertação. Pelo menos esses 2 trabalhos, todos os alunos do MNPF vão ter que fazer. Eventualmente, poderão também publicar artigos em revistas, né? E, eventualmente, poderá fazer textos didáticos para os seus alunos. Certo? Então, quem está na academia, né, quem trabalha com ensino e com pesquisa, necessariamente tem que se envolver com a redação de textos acadêmicos, textos científicos, ou textos didáticos, ou paradidáticos, enfim. Então, e os alunos do mestrado, portanto, como eu disse, têm que fazer pelo menos 2. Então, é importante, como essa prática da redação não é, né, comum a todo mundo, então alguns cursos de graduação têm disciplinas que tratam disso, são poucos os cursos, mas tem, no MNPF tem também umas disciplinas optativas sobre isso, bom, enfim. Mas então sempre é bom falar um pouco mais sobre essa questão, que é muito importante. Escrever um trabalho científico, acadêmico científico, né, é muito diferente de escrever um texto de literatura, como um romance, um conto, uma poesia, etc. São diferentes, mas eles têm lá as suas semelhanças. Né? Alguns aspectos que permeiam, né, por esses dois, que passam por um e por outro. Né? E alguns aspectos de que um tipo se beneficia do outro. Por isso que existe no mundo inteiro uma quantidade enorme de oferta de oficinas literárias. Eu separei aqui 4 que eu busquei na internet, né? Em Porto Alegre isso tem demais. Porto Alegre, vários escritores, o Assis Brasil é um deles, o Luiz Augusto Fisch é outro. Então tem vários escritores em Porto Alegre que ministram oficinas literárias, ora na universidade, ora em algum local particular, bom, enfim. Então eu coloquei 4 aí, né? Uma na PUC de São Paulo, outra na PUC do Rio, uma em Porto Alegre, uma, né, no interior de São Paulo. Então isso é bastante comum, né? Inclusive, obviamente, no exterior, né? O The Guardian, que é um jornal inglês, né, publicou uma matéria recente com a seleção de 10 livros sobre escritura criativa, né? Então, vários professores de literatura no estrangeiro escrevem livros sobre isso, né? Então, é bastante comum, tá certo? Mas, de qualquer forma, esses cursos, eles aprimoram a técnica das pessoas, né? Mas não há curso que lhe dê o talento para isso, né? Que é uma coisa bem inata. Portanto, não adianta você saber misturar as letras e formar palavras, né? E formar frases, mesmo que sejam bem feitas, né? Que normalmente você vai se transformar ou no Shakespeare ou no Chico Buarque, né? Então é do mesmo jeito que uma criança que vai na escolinha de futebol, por mais dedicada que ela seja, ela, né, não vai se transformar no Pelé, tá certo? Então e tem habilidades, tem aptidões nas pessoas que são inatas, tanto no esporte, nas habilidades físicas, quanto nas habilidades mentais, né? Fazer música, cantar, construir letras musicais, escrever romances, né? Tem técnicas, mas
Antes da técnica, tem o talento. E esse talento não se ensina. Paciência, né? Isso pode ser um consolo. Se o meu texto não é bom, paciência, eu não tenho talento, não foi assim que eu nasci com esse talento, né? Mas pelo menos a técnica você tem que ter. Então, você tem que escrever corretamente, você tem que fazer os parágrafos bem feitos, as frases têm que ser corretas, a aplicação de substantivo, verbo, adjetivos, etc., tem que ser correto, do ponto de vista da gramática. Então, pelo menos isso as pessoas têm que ter. Então, o seu texto pode ser um texto morno, que não anime as pessoas, que não emocione ninguém, mas está tudo correto. Isso é o mínimo que você tem que fazer. E no caso da produção acadêmica, isso é essencial. Ok? Então, é isso aí. Ninguém precisa ser um Machado de Assis para escrever um trabalho científico, né? Mas é bom saber que o caminho existe para melhorar. Então, se quiser melhorar, você faz uma oficina literária, uma oficina criativa. Então, você vai ver os aspectos técnicos que você pode melhorar. Então, existe, além a Francine Prose, é uma professora de literatura nos Estados Unidos, ela dá muito curso sobre oficina sobre literatura, sobre escritura criativa, né? Tem um livro dela muito famoso, esse que está aí, não é? E, na verdade, é um livro para ler como escritor, mas não necessariamente que você vai ser escritor, né? Para ler, para ter uma melhor guia para melhor ler os livros, né? Então, ela chama, o subtítulo é um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los, mas não necessariamente. Bom, existe um livro do Humberto Eco, dos anos 70, que eu acho espetacular, né? Como se faz uma tese. Obviamente que esse livro do Humberto Eco, que é dos anos 70, não vale mais, as orientações que ele dá, metodológicas, não vale mais para hoje, porque nós temos os computadores. Naquela época não tinha. Mas a essência disso continua valendo, né? E, sobretudo, é um livro escrito por Humberto Eco, né? Então, e tem uma coleção que ele dirigiu, um livro Como Escrever Texto, também muito interessante. Então, existe material para aprimoramento técnico, né, da redação científica e da redação literária, né? Ok? Então, mas uma dica importante, isso eu copiei do livro da Francine, né, é que é ler. Aliás, só escreve bem quem lê bem, né? A Francine diz isso, né? Tem que ler, ler, ler. Aí ela diz que se aprende, todo escritor aprende com outros escritores, aprende lendo. Não imitando, né? Evidentemente, você pode imitar, todo escritor imita um pouco outros escritores, né? Mas você lê para refletir intensamente, né? Sobre como eles, como tratar uma frase, como é que quebra um parágrafo, como avalia o impacto de uma palavra, né? Então, há muita gente que escreve e reescreve o seu texto várias vezes, né? Eu vi agora uma entrevista com a Nélida Pinhon, que está para ganhar o prêmio Jabuti, quer dizer, está entre os 10 classificados. Ela disse que o último livro dela, ela escreveu 8 versões. A 8ª versão é que foi publicada. Então, todo escritor escreve, reescreve, muda uma palavra aqui, muda para outra palavra ali, né? Então, isso é um aspecto técnico. Você aprende lendo os outros, aprende lendo os livros de gramática, enfim, né? Os livros como da Prose, da Francine Prose, etc. Então, por exemplo, essa história da frase, né? Eu já vi textos, já corrigi textos onde um parágrafo de 5, 6 linhas é uma única frase, né? Então, você tem que saber fazer frases curtas e impactantes, né? Então, as dicas são essas aí, né? Leia muitos artigos científicos. Eu estou falando aqui da redação de textos científicos, né? Então, leia muitos artigos científicos. Se você quiser ler sempre é bom, né? Se você quiser se aventurar a fazer algum texto literário, então leia muita literatura, certo? Assim por diante. Agora, de preferência, leia os bons textos. Se você não sabe quais são os bons, e nem todo mundo sabe, é obrigado a saber qual, se oriente, peça sugestão dos seus professores, né? Então, que livros, que artigos bons eles sugerem. Mas é sempre importante ler é sempre importante ter um critério para ler os bons artigos.
há várias sinais que você pode ver no artigo que você pode inferir se o artigo presta ou não presta, se é bom ou não é. Mas são muitos exemplares, não cabe aqui nessa apresentação, né? Então, não cabendo aqui uma discussão técnica sobre isso, você né, converse com os seus professores. E outra coisa que é importante é que dê preferência aos originais, tá certo? E não a literatura secundária. A literatura secundária é importante em casos muito específicos, né? Então, daqui a pouco eu vou dar o exemplo do Ausubel, né? E das pessoas que seguiram o Ausubel, tá certo? Então, o Ausubel, se você quiser falar sobre a teoria do Ausubel, você tem que citar o Ausubel. Não cita nenhum, não é? Para discutir o modelo de Ausubel, a teoria de Ausubel, você cita o Ausubel. Não vai citar a teoria através de outros escritores. O Moreira, eu mesmo já escrevi, o Novak, etc, etc. Então, leia o Ausubel, da fonte primária, dos artigos dele. E os artigos do Ausubel estão disponíveis na internet. É fácil conseguir. É em inglês, obviamente, mas paciência. O Brasil, o sistema de educação superior do Brasil já está internacionalizado. Então, saber inglês, no mínimo inglês, é uma condição primária, tá? Para qualquer pessoa que se forma em uma graduação no Brasil. Eu sei que isso não é verdade, mas para todo mundo, mas deveria ser. Então, por exemplo, existem muitos trabalhos por aí, né, com o uso do efeito fotoelétrico no ensino médio, a abordagem de efeito fotoelétrico no ensino médio, relatividade restrita no ensino médio, etc. Tal. Quando você vai fazer isso no artigo do Einstein, todos os artigos do Einstein estão disponíveis em inglês, em alemão e em inglês, né, nesse site aí. Então, está tudo disponível. Não precisa ninguém citar literatura secundária, terciária, ver essas biografias, muitas vezes nem a biografia nem é boa, né, para citar a obra do Einstein. Vai ler o Einstein. Aliás, daqui a pouco vou falar, tem razões muito importantes por que a gente deve ler os originais, né? Porque quando você lê, quando um autor qualquer está trabalhando em um problema, ou teórico, né, ou então experimental, explicando resultados experimentais com modelo, etc. O primeiro trabalho desses autores, nos primeiros trabalhos, o autor está cheio de dúvidas simples, as dúvidas que qualquer pessoa que se inicia no assunto tem. E essas dúvidas ele coloca nesses artigos. Então, quando você lê um original, os primeiros artigos, se você lê o trabalho, esse é o trabalho do Einstein, onde ele fala, esse trabalho é enorme, né? Tem mais de 20 páginas, mas somente em 3 páginas ele trata da aplicação do efeito fotoelétrico. É nesse artigo que tem a equação do efeito fotoelétrico. 3 páginas de 46, né? Perdão, de 26. Não, de 16, né? De 16 páginas. Então, só nas 3 últimas ele trata do efeito fotoelétrico. Mas acontece que, se você for ler, o melhor exemplo da relatividade que ele escreveu muito. Sobre o efeito fotoelétrico, ele não escreveu, só escreveu esse e um ou outro, acho. Então, mas sobre a relatividade ele escreveu muito, praticamente a vida toda dele. Então, se você ler o artigo do Einstein de 1905, da relatividade especial, ele começa do começo. Né? Ele começa ali do zero, do seu conhecimento básico. Se você for ler um artigo do Einstein sobre a relatividade especial lá em 1910 ou em 1907, quando ele fez uma revisão, você vai ver que várias coisas fundamentais, elementares, de dúvida que ele tinha no início, ele já não trata naquele artigo na frente. E muito menos a literatura secundária, né? Quer dizer, então os fundamentos, as dúvidas elementares simples sobre a relatividade especial, você vai ver tratada no artigo dele de 1905, certo? Então é por isso que é importante a pessoa ler os originais. E graças às tecnologias modernas, à internet, a maioria desses artigos estão todos disponíveis, né? É impressionante a quantidade de material
do século passado, começo do século XIX, começo do século XX, que já estão digitalizados e disponíveis aí. Então, voltando ao Ausubel, por exemplo, esses dois artigos do Ausubel, né, esse aqui publicado em 60 e esse outro aqui publicado em 62, né, são os artigos que ele trata dos fundamentos básicos da sua teoria, tá certo? Então, nesse aqui, ele fala sobre a importância dos organizadores prévios, e desse aqui ele fala sobre a teoria da subsunção. A teoria da subsunção, para a aprendizagem significativa, é a teoria dele, tá certo? Então, os fundamentos básicos da teoria do Ausubel são nesses dois artigos, que estão disponíveis na internet, né, gratuitamente. Okay? Agora, para você falar sobre a teoria do Ausubel, o artigo do Ausubel é a fonte primária. Mas a ideia, ou a noção de fonte primária é relativa. E eu vou mostrar um exemplo agora para vocês. Tá certo? Por exemplo, aqui você tem o Ausubel. O Ausubel orientou o Novak, o Novak orientou o Moreira e o Moreira me orientou. Né? E eu orientei esses 4 rapazes aqui, no mestrado no MNPF, na UFERSA, em Mossoró. Então, nos artigos do Ausubel, ele apresenta os fundamentos da sua teoria. Então, para a teoria, os fundamentos da teoria do Ausubel, a fonte primária é o Ausubel. Tanto Novak, quanto Moreira, quanto eu, quanto os meus alunos, nos seus trabalhos, eles dão elementos da teoria do Ausubel. Tá certo? Então, se você vai citar a teoria do Ausubel, não leia para a teoria, daqui a pouco para os fundamentos. Não leia nem o Novo, nem o Moreira, nem eu, nem meus alunos. Leia o Ausubel. Okay? Então, a fonte primária para os fundamentos da teoria do Ausubel é o Ausubel. Okay? Agora, se você quiser saber os fundamentos da teoria do Ausubel no contexto do cognitivismo, né? Aí o Novak, que é a fonte primária, foi o Novak um dos primeiros a tratar esse problema. Tá certo? Então, a discussão feita pelo Novak sobre o Ausubel no cognitivismo, a relação do Ausubel com outras teorias da aprendizagem, etc., o Novak é um bom exemplo. É a fonte primária. Se você quiser saber como é que se aplica o Ausubel para escrever um texto de eletromagnetismo para o ciclo básico da universidade, o nível do Halliday, é a tese de doutorado do Moreira. O Moreira foi isso. Ele escreveu um texto de eletromagnetismo para ser usado, né, no ciclo básico da universidade, para substituir o Ausubel. Então, a fonte primária para a aplicação do Ausubel na redação de um texto sobre eletromagnetismo, a fonte primária é o Moreira. Tá? Agora, se você quiser saber como é que se aplica o Ausubel para escrever um texto de termodinâmica ao nível do Halliday, a fonte primária é a minha dissertação de mestrado. Eu fui o primeiro a fazer isso no mundo. Tá certo? Bom, agora, então a minha dissertação, como a tese do Moreira ou a do Novak, não são fontes primárias para os fundamentos da teoria do Ausubel, mas são fontes primárias para as suas aplicações. Tá? A mesma coisa os meus alunos. Se você quiser saber como é que o Ausubel é usado em uma estratégia de ensino por projeto, então o Andreásio e o Cristiano, né, são duas fontes primárias, porque eles fizeram isso, eles fizeram um projeto de ensino, fizeram um produto educacional para ensino orientado por projeto, né, onde eles usam a teoria do Ausubel na sua estratégia pedagógica. Se você quer saber como é que o Ausubel se conecta, a teoria do Ausubel se conecta com jogos didáticos, aí, então, o Farnesio é uma fonte primária, ele fez isso. Né? A mesma coisa, se você quiser saber como o Ausubel se conecta com a educação de jovens e adultos, aí nesse caso aqui tem o Ausubel, tem o Vygotsky, tem o Paulo Freire, né? Então, a dissertação do Felipe são fontes primárias. Todos eles publicaram pelo menos um artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física ou na Revista do Professor de Física. Certo? Então, é fácil achar isso na literatura. Okay? Agora, então, como é que se faz? Portanto, a partir dessas noções que eu acabei de dizer, né, o que é que se deve fazer? Como é que se deve proceder? Como é que... Né?
basicamente um mestrando no MNPF deve fazer? Bom, primeiro tem a redação de um trabalho, quer seja acadêmico, quer seja de literatura, né? Tem 3 etapas, né? Primeiro tem a gramática, tem o estilo literário e tem a técnica, né? A gramática, eu não tenho o que eu fazer aqui. A gramática a gente tem que estudar. A gramática nós estudamos na educação secundária, né? Estudamos lá. Se você não aprendeu bem a gramática, e gramática é uma coisa que não é muito chata, muito, né? Então, você tem do lado um livro, leia um livro de gramática, sobre um livro mais avançado de gramática, para ler as regras gramaticais, tá certo? Então você tem que ter uma assessoria de alguém, uma pessoa que entenda bem de gramática, que leia os seus textos e faça a correção. Tá certo? Então, aí, gramática não tem nada que a gente possa fazer aqui, no nosso caso, no nosso seminário. Estilo literário. Estilo literário, a mesma coisa, tá certo? Então, eu já falei no início, o estilo literário tem 2 coisas. Uma depende do DNA da pessoa, da aptidão da pessoa, do talento que a pessoa tem. E esse talento, ele vem, a gente nasce com ele, tá certo? Então, a gente pode depois aprimorar. Se você tem um bom talento e com as técnicas, você melhora muito a sua redação. Certo? Mas o estilo, uma junção de palavras que emociona as pessoas, isso não tem como você definir. Faça assim, faça assim, faça assim, e aí você vai lá e produz um texto agradável de ler. Não é assim. Então, DNA, paciência. Depois disso, se você tem um bom DNA, se você lê muito, você vai melhorar muito a sua produção de texto. Se você não tem nenhuma aptidão, nenhum talento para escrever, se você ler muitos textos, você vai, pelo menos, escrever um texto aproveitável, né? Certo? Então, o estilo literário tem essas 2 coisas. Então você tem que ler bastante. Leia. Se você vai escrever um artigo científico, leia muitos artigos científicos. Você tem que ler primeiro os artigos científicos da área sobre a qual você está tratando, né? Porque é a fundamentação conceitual, teórica do seu trabalho. Tem que ler. Mas é bom ler outros textos, certo? E depois tem a técnica. Bom, então a técnica tem regras. Você tem que seguir essas regras, né? Para você fazer um bom texto. Primeiro, tem que ter objetividade. Você tem que ser objetivo ao dizer para os outros o que é que você está fazendo, o que é que você vai fazer, né? Segundo, você tem que ter precisão conceitual. Se você trata sobre um conceito, esse conceito tem que ser apresentado de forma correta, tá certo? Depois você tem que saber usar, no caso da redação de textos acadêmicos, científicos, aí isso é essencial. Você tem que saber trabalhar bem com as referências às citações. E, para o trabalho ficar agradável e tal, tem que ter uma boa normatização. Tá certo? A gente vai discutir agora essas coisas. Então, um trabalho acadêmico, quer seja uma dissertação, uma tese, ou um trabalho publicado em uma revista, né? Ele tem 3 partes essenciais. A primeira parte é o resumo. A segunda parte é a introdução. E a terceira parte é o desenvolvimento do projeto. Essa terceira parte se desdobra em várias outras, dependendo da natureza do trabalho, tá certo? Então, a metodologia científica, como é que foi obtido os resultados, como é que você usou, que modelo de cálculo você usou para fazer as contas, que teoria, que fundamentação teórica você está usando, essas coisas estão tudo lá, né, no miolo do trabalho, certo? Agora, tanto o resumo quanto a introdução do trabalho tem que ter esses tópicos que eu estou colocando aqui, tá certo? Então, primeiro, você tem que dizer para o seu leitor o que é que se trata no trabalho, sobre o que você vai falar no trabalho, tá? Como você vai dizer isso em diferentes níveis, porque na introdução, no resumo, o espaço é pequeno, você tem que dizer isso em poucas palavras. Na introdução, o espaço é um pouco maior, né? E depois você vai desdobrar isso lá no miolo. Não vou tratar aqui lá do miolo ainda sobre esse caso, né? Porque cada miolo, cada assunto exige uma coisa um pouco diferente. Então, mas você tem que dizer logo de cara, no resumo e na introdução para o seu leitor, o que é que você vai tratar.
que problema você vai tratar. Depois você tem que dizer como é que este problema será tratado. Quando eu digo problema, é um termo genérico. Pode ser um problema experimental, pode ser um cálculo, né? Ou pode ser um produto educacional. Eu vou falar sobre o modelo de Bohr no ensino médio. Então, esse é o problema, esse é o objeto. Então, você tem que dizer do que é que se trata no trabalho, você tem que dizer como é que este problema foi tratado, você tem que dizer o que é que foi obtido. Pelo menos essas três coisas tem que dizer. Depois, se houver, né, muita gente exige um pouco isso, né, você tem que dizer qual é que será o futuro dessa coisa que você fez. Tem futuro essa coisa que você fez? Aonde que tem futuro? No quê? Onde será aplicada, etc, etc. Tá certo? Então, esses 4 itens aí tem que ser apresentado para o leitor saber o que ele vai ler. Então, isso tem que ser apresentado no resumo, isso tem que ser apresentado na introdução. Certo? Então, um bom resumo, mas, sobretudo, uma boa introdução, vai fazer com que um leitor continue lendo ou não lendo o seu trabalho, dependendo da introdução. Eu já desisti de ler muitos trabalhos só no primeiro parágrafo da introdução. O texto estava tão ruim, tão mal explicado, né, que eu resolvi ler outra coisa. Ok? Bom, agora vamos sobre o problema de referências e citações. Isso é fundamental. As pessoas pensam que isso é secundário, não é. Isso é importantíssimo. É tão importante que existe na bibliometria toda uma área de pesquisa enorme, enorme, sobre a questão de referências e citações. Enorme. Então, eu tenho uma amiga que fez a sua dissertação e a sua tese de doutorado em bibliometria, né? Em bibliografia, em biblioteconomia, que é só sobre isso. Né? Então, não é um assunto bobo, assim, secundário. Então, tem que ter algumas coisas. Por exemplo, primeiro, tem que ter parcimônia e critério no uso de referências. Porque é o seguinte, qualquer coisa que se faça na área científica, né, você tem por trás, antes de você, um monte de coisa, um monte de gente feita. Aquela frase famosa que se atribui a Newton, né, eu cheguei onde cheguei porque estava sobre ombros de gigantes, e é isso aí. Significa que ele olhou tudo que foi feito antes, e olhou através de pessoas conceituadas, enormes, gigantes. Né? Então, tudo que você faça e diga em ciência, já teve alguém que diz de algum modo. Você pode estar fazendo uma evolução. Claro, você pode fazer uma coisa revolucionária. O Einstein fez uma coisa revolucionária, mas ele fez uma coisa revolucionária a partir do que tinha feito o Max, do que tinha feito o Planck, do que tinha feito o Drude, do que tinha feito o Lorentz, sabe? O Poincaré. Então, antes do Einstein, todos esses caras tinham trabalhado na área que o Einstein trabalhou. Só que o Einstein fez uma abordagem revolucionária, diferente de todos eles. Mas não foi do zero que o Einstein fez. Então, se você for liberar a citação, você vai fazer um artigo de 2 páginas e 50 páginas só de citação. Não faz sentido, tá certo? Tem revistas que, inclusive, impõem um número mínimo de citações, um número máximo de citações. A Revista Brasileira de Ensino de Física, no seu formulário de avaliação de artigos, ele pergunta: o número de citações está adequado? Então, o número de referências está adequado? Então, quer dizer, isso é uma coisa importante, né? Então, é importante ter parcimônia, saber usar as referências. Né? Então primeiro, tem que ter referências primárias, originárias, tá certo? Você, de novo, volta ao exemplo, eu estou citando o exemplo só para ficar num exemplo só e internalizar. A história do Ausubel, tá certo? Então, se você faz um artigo, você vai citar, faz um artigo onde você vai usar o Ausubel para, sei lá o quê, um produto qualquer, mas você vai usar os fundamentos do Ausubel. Quando você disser que você vai usar o Ausubel, você tem que citar o Ausubel. Não cita nem o Noah, que nem o Moreira, nem eu, nem meus alunos. Você cita o Ausubel, tá certo? E pronto. Agora, se você vai fazer um trabalho para aplicar numa certa método de educação de jovens adultos, você vai aplicar o Ausubel, então, a fundamento, você cita o Ausubel, e depois, quando você for falar sobre a aplicação de educação de jovens e adultos, você cita a dissertação, por exemplo, do Felipe, que fez uma aplicação. Então, esses critérios têm que ter em mente, muito claro. Né? Você tem que saber usar as fontes primárias.
só usa a fonte secundária quando for absolutamente impossível de consultar a fonte primária, tá certo? Então, você tem que... Isso aí são os fundamentos de você usar as referências e citações, tá certo? Por exemplo, o ensino, dizer que o ensino de ciência é importante para a sociedade é óbvio, não? É óbvio. Todo mundo sabe que aprender ciência, como ler literatura, como ler romance, como ler história, todo mundo sabe que isso é importante para a cidadania, para formar o cidadão culto, tá certo? Então, em vários níveis, quer dizer, você não precisa saber resolver a equação de Schrödinger para dizer que você é uma pessoa culta. Não, não precisa, tá certo? Não, nesse nível aí da equação de Schrödinger, que já é da universidade, é para pessoas que serão profissionais daquela área. Mas você precisa ter noções de ciência da natureza para ser um cidadão culto, né? E uma sociedade culta é o que se deseja, tá certo? Então, isso é óbvio. Então, se isso é óbvio, todo mundo sabe, para que você vai citar alguém quando diz isso? Ah, você bota no seu texto lá, o ensino de ciência é muito importante para a cidadania. Aí entra para bota fulaninho, 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 bota o ano e a referência. Não cabe isso, não faz sentido. Isso é, né? Então, esse tipo de citação não precisa ser usada, é uma afirmação óbvia, né? Então, não faça isso. É por isso que muitos textos de pessoas inexperientes, você encontra um parágrafo onde praticamente cada frase é uma citação. Tá? Quer dizer, e quando você olha, 80% das citações são citações desnecessárias. São sobre coisas que não precisam dizer. Se você disser, bom, a Terra é redonda, não preciso mais consultar lá os artigos de Galileu, de 1600 e não sei quando, né? Com algum artigo para provar que a Terra é redonda. Isso está na cultura, tá certo? Somente os estúpidos acham que a Terra não é redonda. Mas isso está na literatura, está na cultura, tá certo? Então não preciso mais citar ninguém para dizer que a Terra é redonda. Quando eu cito, bom, na terceira lei de Newton, não sei o que, anulação e repulsão, eu não preciso mais citar o Newton, porque a terceira lei de Newton já está na cultura, tá certo? Então não precisa ter referência para isso. Então, esse critério de saber que tipo de referência deve ser usado ou não é super importante. É claro que isso você adquire com a prática. Então, se você consultar os seus professores, os seus colegas mais avançados, né? Então eles lhe auxiliam, né? Nesse tipo de decisão, tá certo? Então, isso é fundamental. Então, agora, tem outra coisa, é um pecado capital, e isso não é uma brincadeira, eu já vi vários trabalhos de alunos há muito tempo, né? Eu já estou nessa história há quase 40 anos, tá certo? Então, de trabalho de aluno que cita uma referência e não leu. Ela cita porque ele leu em algum lugar uma citação e usa lá, e isso é falsidade ideológica, tá certo? Isso é crime. Então, você não pode fazer isso, né? E depois, evitar a praga do APUD, tá certo? Você cita uma coisa, a força, o campo magnético produzido por um dipolo assim, assim, assim é tanto. Aí você bota aí para ele. Maxwell, vírgula, apure fulaninho de tal. Quer dizer, você leu no fulaninho de tal que Maxwell teria dito isso. Então, essa prática, que é uma prática muito comum, é uma coisa horrorosa. Isso, inclusive, desqualifica o trabalho. Então, primeiro, se a fonte primária, por exemplo, se o artigo do Maxwell estiver disponível de alguma forma, você desqualifica o seu trabalho porque você, ao invés de usar a fonte primária, que é o Maxwell, você usou o fulaninho tal que citou o Maxwell. Tá? Então, já desqualifica o seu trabalho. Agora, se o Maxwell, se o trabalho do Maxwell não estiver disponível em hipótese alguma, aí sim, nesse caso, você tem que usar o APUD. Portanto, o APUD não é que o APUD é absolutamente proibido, há casos em que você tem que usar, mas há inúmeros casos em que o APUD é desnecessário e as pessoas usam, tá certo? E isso diminui a qualidade do trabalho. Não? Bom, a normatização, quer dizer, como é que você vai se referir ao trabalho no seu artigo? Como é que você vai colocar a relação de referências no final do trabalho? Como é que você vai fazer isso? Vai fazer assim né, de qualquer jeito? Não, tem regra para fazer isso. Essas regras estão dentro do que se chama de normatização. Existem normas para isso, tá certo? Hoje em dia, a coisa está muito boa, porque você tem o Mendeley, tem várias ferramentas.
Eu uso o Mendeley porque é gratuito, é muito bom, né? Eu usava o EndNote antes. O EndNote eu usava porque eu tinha acesso lá na URGS, né? Depois a URGS deixou de pagar, enfim. Agora o EndNote é pago, né? Mas eu uso o Mendeley agora, que é gratuito e é muito bom. O Mendeley tem uma versão paga, mas você, com a versão gratuita dele, eu resolvo todos os meus problemas com a versão gratuita do Mendeley. Então, hoje é muito fácil fazer isso. Eu vou detalhar um pouco mais, né? No século passado, a gente fazia isso com fichinhas, né? Fichinha, cada referência, cada livro da biblioteca, cada artigo que você lia, você fichava, fazia ficha. Isso está lá no livro do Humberto Eco, né? Faça fichamento das suas leituras. Isso era antigamente, né? Então, tinha aqui o Cardex, né? O Cardex era isso aqui, tá certo? Aqui você tem várias fichas de livros e de revistas, etc, etc. Mas hoje em dia isso tudo a gente faz no Mendeley, né? E o Mendeley, eu não vou entrar no detalhe no Mendeley aqui, porque vai tomar, né, todo o tempo da apresentação, que eu não tenho. Mas o Mendeley tem várias formas. O Mendeley ele mesmo faz busca na internet, então tem um monte de facilidades para você montar a sua base de dados, a sua biblioteca de citações no Mendeley, tá certo? Aqui o Mendeley tem um plugin, aqui é um exemplo no meu caso. O Mendeley tem um plugin que funciona no Word, né? Eu não sei, o único editor de texto que eu uso é o Word, tá certo? Quem de algum jeito usa LaTeX, que eu não uso, né? Só quando sou obrigado, eu acho que o LaTeX também tem um plugin do Mendeley, não sei. Mas vamos ficar no Word. No Word ele tem um plugin do Mendeley. Então você está aqui, essa figura aqui da minha tela do Word. Então, eu instalei o plugin do Mendeley no meu Word. Então, aqui eu tenho todas as funções. Inserir uma citação, misturar citações, de escolher o estilo da normatização, né? Inserir a bibliografia no final do artigo, etc, etc. Certo? Então, tudo isso está quando eu abro o meu Word e começo a escrever, isso já está lá disponível. Eu clico, quando eu vou fazer uma referência, eu clico lá, inserir ou editar uma citação. Tá, clico aqui, aí tem uma janelinha, eu digo qual é a citação, Einstein, 1905. Aí ele me mostra na minha biblioteca os artigos de Einstein, 1905. Aí eu escolho, clico, pá, e aí ele bota. Então, isso é uma beleza. Antigamente ele fazia isso na mão. Eu fiz isso até a minha tese de doutorado, eu fiz na mão. Até os meus artigos, logo depois da minha tese de doutorado, eu fazia tudo isso na mão, eu como todo mundo. Era um horror, né? Bom, então isso aqui está. E aqui tem o estilo é o estilo da normalização. Então, o Mendeley tem vários estilos. American Medical Association, American Physics Society, a Sociedade Brasileira de Física usa a normalização da American Physics Society. American Political Science Association, American Psychological Association, e assim por diante vai. Aqui embaixo, que eu tenho uma sede, tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sistema de Biblioteca, SB, Sistema de Biblioteca da URGS, ABNT. Então, a ABNT, o modelo da ABNT produzido pela URGS, né? Então, o Mendeley diz isso, eu preciso escrever o meu artigo, a minha referência não é ABNT. Eu venho aqui, abro isso aqui e clico ABNT. No Mendeley tem 3 ABNT. Tem o da URGS, tem o da Universidade Federal de Minas Gerais e tem o da Universidade Federal do Paraná. Cada universidade faz o seu estilo ABNT. A ABNT tem uma regra, né, básica, e cada universidade faz algumas adaptações, né, do jeito que eles acham que tem que ser. Eu gosto mais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, e aqui tem um exemplo da minha página do Mendeley, com as minhas bibliotecas. Tá vendo? Você pode criar a sua biblioteca. Ele bota todos os documentos, depois ele bota os adicionados recentemente, etc, etc. Depois ele bota as pastas que você cria. Então, eu criei várias pastas, né? Aprendizagem baseada em projetos, Ausubel, bobina de Tesla, né? Ciência na cozinha e assim por diante. Então, aqui nessas pastas eu tenho os artigos relacionados a isso. Então, se eu quiser saber quais são os artigos que eu tenho sobre aprendizagem baseada em projetos, aí eu vou aqui, clico, ele abre e me mostra. Por exemplo, eu abri aqui, isso aqui é uma imagem
né? Uma imagem capturada, né? Então, eu abri aqui na UEPS, né? Aí a UEPS tem aqui os artigos, tá vendo? Tem aqui o autor, tá aqui o título, né? O ano, etc. Então, tá aqui os artigos que eu tenho na minha biblioteca sobre o UEPS, na minha pasta de UEPS, certo? Bom, então, eu mostrei lá, tem vários modelos, né, da ABNT, vários modelos de normalização, certo? Associação Americana de Física, Associação de Medicina de Física, Associação de Psicologia, etc, etc. Agora, no Brasil, virou moda, né, a tal que eu chamo de ABNT-fobia. Né? Todo mundo, o esporte predileto dos meus amigos na universidade é criticar a ABNT. Tá certo? Aí eu digo, com alguns que eu tenho mais intimidade, eu digo, você critica, você nem sabe o que é a ABNT. Tá certo? E não sabe mesmo. Isso é tipo a questão do telefone sem fio. Uma pessoa diz uma coisa, vai dizendo outra, então, ou então como lenda urbana, né? Então alguém inventa um negócio, vai espalhando, então todo mundo diz: a ABNT é uma droga, a ABNT não presta, a ABNT, por que não presta? Eu pergunto para todo mundo: você sabe por que não presta? Aí eu digo: faz sentido ter ABNT-fobia? Então agora eu vou mostrar para vocês que não faz sentido ter ABNT-fobia, tá certo? Então eu vou pegar. Então, assim, então lá no Mendeley tem a normalização. Então, se eu escrevo um texto, eu escolho qual é que é o estilo e ele faz a referência conforme o estilo. Então, eu escrevi um texto aqui. Eu escrevi um texto, testando estilos no Mendeley. Está no meu Word. Eu escrevi, testando estilos no Mendeley. Escrevi, ABNT URGS. Aí fui lá no Mendeley e digo, eu quero usar a ABNT da URGS. Né? E o artigo é um artigo do Einstein, de 1905. Aí eu clico lá. Então, lá no texto aparece Einstein, 1905. E lá no final, na lista de referência, aparece o nome do Einstein, o título do artigo, né? Esse é o artigo da relatividade especial, a revista em que foi publicada, tá certo? O volume, etc., página e ano. Tem um problema que eu até tenho que falar com minhas amigas lá da URSS, da Biblioteca Central, é que é esse SL. SL é sem local. Pelo seguinte, o Mendeley tem uma regra que ele adapta para livro, para artigo, para etc, etc. Certo? Para livro, é importante que você diga qual é o local da editora. Você diz, Livraria da Física, São Paulo, : Livraria da Física. Então, isso é fundamental. Não é? Mas, no caso de revistas, não é essencial você dizer, às vezes você nem sabe, você dizer que Análise de Physique é de Berlim, ou é de Munique, ou sabe, ou de onde que é, ninguém sabe. Então, no caso de revistas, o local não é importante. Mas o pessoal da URGS, da biblioteca, esqueceu e deixou isso no estilo. Então, tem lá o local, e aí não faz sentido. Né? Então, aí por isso que aparece o SL, sem local. Aí eu fiz a mesma coisa e escrevi, eu vou usar agora o texto, o estilo da American Psychological Association, tá certo? Vou lá no Mendeley, clico, e ele bota. O que é que ele faz? Ele bota o nome, Einstein, tá vendo? Só que ao invés de botar maiúsculo, bota minúsculo. E aqui embaixo ele bota o título, a revista, só que ao invés de botar negrito, bota itálico, o volume tal. Então, a ABNT e a Associação Americana de Psicologia é quase a mesma coisa. Pequena diferença. Então, meus amigos, muitos deles que são responsáveis pela revista brasileira, pela revista da SBF, né? Todos eles são meus amigos, mas eu digo que a escolha é a pior possível, né? Todos eles acham que a ABNT não presta, mas a Associação de Psicologia Americana usa a mesma coisa, praticamente. Veja aqui, tá vendo? Quase a mesma coisa isso aqui. Okay? Então, a ABNT não é aberração mundial, que muita gente acha que é. Muita gente que nem conhece o que é a ABNT e acha que é, tá certo? Agora, isso aqui é o modelo para o estilo para artigos. Vamos lá. De novo, estilo para artigo. Aí eu fiz a mesma coisa e cliquei lá. Quero usar o estilo da American Physical Society, que é o mesmo estilo que a Sociedade Brasileira de Física usa, tá certo? Como é que ele faz? Ele bota, olha, o anterior como é que faz? Bota o autor, o nome e o ano. Se você conhece a literatura de um artigo que você está lendo, você já sabe, né? O Einstein, 1905, você está lendo sobre relatividade.
O Einstein 1905 é aquele artigo dele lá sobre a relatividade. Você sabe, basta dizer isso aqui. Tá certo? Mas se você está lendo um artigo e aí você bota esse estilo, ele bota o artigo pela ordem que ele aparece no texto. Então, aqui é a primeira vez que ele aparece, né, 1. Quando aparece a segunda, 2, etc, etc. Digamos que você está lendo um artigo, lá no meio do artigo tem 10 referências. Aí você bota referência 8. Mas que diabo você vai saber qual é a referência 8? Porque se desse botar lá, fulano de tal, ano tal, eu já saberia, porque eu estou lendo um texto, se eu conheço bem a literatura do texto, eu sei. Fulano de tal, ano tal. Você botar Lorentz, 1904, eu sei que é a teoria do elétron de Lorentz, que ele publicou em 1904. Agora, se ele botar 3, eu não sei quem é que é. Aí eu tenho que ir lá no final do artigo, olhar a relação, aí olhar 3, quem é o 3? Ah, o 3 é Lorentz, está certo. Aí você volta para o texto. Aí você esquece. Você esquece depois. Então, essa forma de você botar referência por numeração é horrível para o leitor, porque ele tem que ir a todo tempo ir lá no final do texto para saber qual é a referência, A1, A2, A3, A4, etc. Mas a Sociedade Americana de Física faz pior. E a Sociedade Brasileira de Física copia. Certo? O que é pior? Bota por número. Depois, quando ele bota lá na referência, ele bota Alberto Einstein, análise física, tal. Tá vendo? Ele não diz qual é o título. Se você não conhece bem a literatura, você não sabe. Por exemplo, em 1905, o Einstein publicou 4 artigos. Qual é esse aqui que está se referindo? Não sabe. Então, o estilo da Sociedade Americana de Física é o estilo mais simplificado para o autor, porque não precisa botar nada, e é o estilo perverso, horroroso para o leitor. Então, para o autor é prático. Eu boto lá a relação 1, se eu acho, lá no final eu boto... Isso aqui, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso aqui é coisa que vem herdado, é herança da época que não tinha computador. E, claro, isso é muito antigo. Então, na época que você escrevia na máquina. Então, os físicos americanos e os físicos brasileiros, os físicos de outros países imitaram. É muito simples, você bota a revista, o autor, a revista, o título, acabou. Você não precisa digitar, não precisa datilografar o título, tal. Isso é dessa época. Só que hoje em dia não precisa mais disso, porque o Mendeley faz tudo isso automaticamente. Certo? Agora, veja bem, a Sociedade Americana de de Medicina, ele usa a numeração, que eu já não gosto. Mas lá no final, na relação, ele bota o título do artigo. Aí está bem, tá certo? Se você tem vários artigos no mesmo ano, bota lá, você vai saber, você vai estar aqui. Einstein, 1905, tem vários. Qual é que é o... Lá não, agora aqui ele bota o título. Então, a Sociedade Americana de Física é muito diferente da ABNT e a Sociedade de Medicina não é muito diferente, certo? Então, aqui lá era para artigo. Para livros. Vamos ver, para livro. Então, agora, na ABNT, quando bota o livro lá, ele bota o nome do autor, o nome e o ano, como faz em artigo. Aqui ele bota o título do livro, o local, também que eu falei no início, o local da editora e a editora e o ano. Ok? A American Psychological Association faz coisa parecida já, né? Então, o autor e aqui o título, etc, etc. É muito parecido. Aí, quando você vem para a American Physical Society, tá vendo aqui, ó? No caso de livro, até o problema não é grave, não, porque no caso de livro ele bota o autor e bota o título, tá certo? Então, no caso de livro, a Sociedade Brasileira de Física é parecido com a BNT. Né? Agora, vamos ver textos online, tá certo? Então, aqui um exemplo. Eu vou lá para papai e eu licitei o texto. Esse texto é um artigo meu, na Ciência Hoje Online. Então na ABNT, de novo, bota o sobrenome, bota o ano. E aqui na lista de referência, ele bota o título do artigo, a revista, a cidade, o ano e onde é que está disponível. Tá vendo? Dá o link.
Então, a referência, no caso da ABNT, está completa. Um leitor que for ler um artigo cuja referência for essa aí, ele sabe direitinho qual é o artigo, inclusive, ele clica, tem um link aqui que ele acessa. Fácil, né? Fácil. A Sociedade Americana de Psicologia faz uma coisa parecida. Aliás, nesse caso, até faz uma coisa melhor, que é o seguinte. Ele bota o autor e o ano, título, etc, 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 mas aqui ele diz... Não é esse. Não. Tá aqui. Aqui ele diz o ano, mas diz um mês em que foi publicado o artigo. É melhor do que o caso da ABNT, tá certo? Por quê? Em 2015, eu publiquei 12 artigos na Revista Brasileira de Ensino de Ciência Hoje Online. 12. Então, quando você vê aqui, claro que você tem um link aqui, você acessa, tá certo? Mas você já tem ideia de onde é que se não tivesse o link, já tem ideia de qual é o mês que foi publicado. É uma pequena melhoria em relação à BNT, certo? Agora, você vai ver American Physics Society, de novo, que é a Revista Brasileira de Física copia, tá certo? Então, aparece lá, a referência é a mesma, dos Santos, 2015. Ele bota em ordem numérica, que já é ruim. Depois, na relação, o que ele bota? CA dos Santos, Ciência Hoje Online, 2015. É isso que o estilo da American Physical Society faz com texto online. Agora, o pobre do leitor que estiver lendo isso vai ter que entrar no site da Ciência Hoje Online. Você não sabe qual é o ano, não sabe qual é o mês, não sabe qual é o título. Então, na Ciência Hoje Online, como eu disse, eu publiquei 12 artigos no ano, 2015. A pessoa vai lá e qual é o que ele está se referindo aqui? Não se sabe, não sabe, certo? Então, a Associação Médica Americana, ele bota em ordem numérica, tá certo? Tudo bem. Mas aqui ele bota o título e bota o link. Então, a SBF ou a APS são muito diferentes da BNT e muito pior. A AMA não é muito diferente, né? E é melhor do que daqui, do que a única coisa que diferente da BNT é que é em ordem numérica e não é em ordem por autor, tá certo? O que eu acho preferível é assim. Então, aqui neste caso, você vê que o estilo usado pela SBF é o pior estilo que existe, porque é copiado da American Physics Society. Você tem vários outros nos Estados Unidos e a ABNT que são muito melhores, tá certo? Então, essa ABNT-fobia não faz sentido. Agora, a outra coisa ruim porque quando você usa o Mendeley no seu editor de texto, né, o Mendeley normaliza tudo no estilo que você escolhe. Agora, você faz isso na mão, isso aqui eu tirei de um trabalho. Isso é de um trabalho. Não sei se é uma dissertação ou um trabalho apresentado na disciplina. A pessoa fez na mão. Aí ele faz 3 estilos diferentes, tá certo? Então, primeiro, aqui você tem fulaninho, filosofando, introdução, então você sabe que é um livro, daqui a cidade, daqui a editora e o ano. Tudo bem. Então, essa referência está bem colocada, tá certo? Aí, quando vem aqui, o do Bacon, Francis Bacon, tem o título, aí tem o tradutor. Eu não sei se isso é um livro, eu não sei se isso é um artigo, eu não sei se isso foi publicado na internet e esse José Aloysio Reis traduziu. Ninguém sabe o que é isso, né? Porque não tem aqui informando o que é isso. Então, isso é uma referência absolutamente equivocada. E depois tem outra aqui, o ensino do controle de infecção, um ensaio teórico-prático. Aqui tem que é uma revista, e tem um ano. E qual é o número? Qual é a página da revista? Se for uma revista que publica, por exemplo, se for uma revista tipo a Nature, que publica um artigo por semana, né, no ano são 54. Né? Então, como é que você vai fazer isso? Certo? Então, você tem 3 exemplos de estilo equivocado. Um artigo com 3 estilos diferentes, o que não pode ser feito, tá certo? Então, é isso aí. São os princípios básicos de como fazer uma redação de um trabalho científico, tá certo? Então, é isso aí, vamos parar por aqui hoje. Até logo.